Boa noite, Nação Santista. Eu sou Giovanni Martinelli, sou um dos responsáveis pelo Diário do Peixe. Estamos começando mais nosso boletim do Diário com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, que os jogadores em férias, em clima de Copa do Mundo, cada um foi para um lugar, a gente acompanha aí pelas redes sociais, tá todo mundo passeando por aí, então a gente vai tentar falar um pouquinho dos bastidores, que os bastidores continuam bem agitados, muito agitados os bastidores do Santos, e é sobre isso que a gente começa a falar aqui nessa live do Diário, que agora, no final da tarde dessa segunda-feira, um grupo de 100 conselheiros protocolou um novo pedido de impeachment do presidente, do José Carlos Pérez. Esse pedido agora vai ser avaliado pelas comissões internas e depois, se andar, ele vai à votação no Conselho. Agora, tem algumas coisas que chamam muita atenção nesse pedido de impeachment, né? Além do número de 100 conselheiros aí, algumas assinaturas, né? Então, assim, um dos assinantes aí desse pedido foi o Otávio Adegas, que foi o candidato indicado pelo Pérez para a eleição da presidência do Conselho Deliberativo, ele que perdeu para o Marcelo Teixeira por apenas 2 votos. E então, assim, se esse não era um grande aliado do Pérez, então não sei mais quem é um grande aliado do Pérez, porque foi o candidato que ele gostaria de ver na eleição como presidente do Conselho, perdeu por 2 votos, e hoje ele é um dos 100 conselheiros assinantes aí desse pedido de impeachment, baseado na saga, nas empresas de marketing que o Pérez tinha, uma delas ao lado do Lica, que foi gerente das categorias de base, e também com relação ao contrato do Jackson Poroso, o equatoriano, que o Santos contratou e repassou 30% desse percentual no primeiro contrato para uma empresa que também era ligada ao Lica. Hoje o Santos diz que esse contrato está sendo refeito, o jogador só vai poder jogar a partir de agosto, porque ele tem menos de 18 anos, mas esse também é um das justificativas para esse pedido de impeachment do José Carlos Pérez, que, pelo que eu vejo, pelas assinaturas que a gente acompanhou ali, tem muita chance de andar. Não, assim, vocês lembram muito da história da Dilma, né? Tinha 300 coisas ali possíveis para o impeachment e pegaram por causa das pedaladas que são controversas, né? Então, assim, se o Conselho quiser, vai derrubar. Por exemplo, tem 28 assinaturas nesse pedido de impeachment, que era do grupo da Fantástica União, que tem o Rueda, que era o candidato desse grupo para a eleição presidencial. O Rueda é membro do comitê de gestão, é um dos aliados do Pérez, mas 28 assinaturas partiram do grupo dele, né? Então, assim, e pelo que a gente viu na última reunião do Conselho Deliberativo, o Pérez tem pouquíssimo apoio no Conselho. Então, esse é um pedido que tem grandes chances de caminhar, né? E é engraçado que esses dias, vocês aqui que acompanham mais o Santos já devem ter recebido ou visto em algum lugar, né? Meio que o feitiço virando contra o feiticeiro, porque quando o Pérez era da Santos Vivo, da ONG, ele protocolou um pedido de impeachment do Marcelo Teixeira, né? Então agora está virando contra ele essa possibilidade, que é uma possibilidade legal, né? Então, vamos esperar nos próximos dias aí. Acompanhe o diariodopeixe.com.br, que nós estamos atrás dessa história, vamos acompanhar o desdobramento de estudo, vamos tentar falar com o Marcelo Teixeira, que hoje é o presidente do Conselho, para entender quais são os próximos passos. Mas, olha, pelo meu sentimento, pelo que eu converso com as pessoas, é que tem muita chance de avançar esse pedido de impeachment do Pérez. A dúvida que fica tendo o impeachment do Pérez,
Como é uma coisa que está ligada a ele, principalmente o caso da Saga e da outra empresa de marketing esportivo, ele é impugnado e o vice, o rolo, no caso, assume, ou a chapa toda é impugnada? Existe essa dúvida hoje de interpretação do Estatuto do Santos. Essa é uma das dúvidas que nós, do Diário, estamos tentando esclarecer, e assim que a gente tiver uma posição concreta, a gente passa para vocês no Diário. Existe uma dúvida se, saindo a chapa, se assume o Marcelo Teixeira, que hoje é o presidente do Conselho, ou se são convocadas novas eleições. Isso também a gente está tentando apurar, e assim que a gente tiver todas as informações, a gente passa para vocês, tá certo? Vou começar aqui lendo algumas mensagens. Quem está aqui? O Márcio Roberto Ferreira, Carol de Paula, Ricardo Melo Tavares, algum reforço encaminhado? Então, Ricardo, pelo que a gente sabe, o reforço que está encaminhado é o Jailson. Ele já até viajou, já não está mais em Porto Alegre, deve ser anunciado nos próximos dias. O Santos não vai gastar um centavo com essa contratação, um jogador que vem contratado por um grupo de empresários e que vão colocar ele no Santos. Então, esse deve ser o primeiro reforço anunciado. A gente está acompanhando aí na Copa. Ontem a gente fez uma matéria que o Brian Ruiz, que estreou na Copa pela Costa Rica, enfrenta o Brasil na sexta-feira, ele deu uma entrevista dizendo que tem uma possibilidade realmente dele vir para o Santos. Ele ainda não decidiu o futuro dele. É o camisa 10, capitão da Costa Rica, acompanhem ele no jogo de sexta-feira. Tem a possibilidade do Carlos Sanches, que vai ser titular no segundo jogo do Uruguai. Ele não foi titular no primeiro jogo, ele entrou durante o jogo, ele deu o passe para o gol do Uruguai, ele fez a cobrança de falta para o gol do Uruguai, fez os torcedores que estavam acompanhando nas redes sociais já esquecerem o Jean Mota. Então, essa é uma outra possibilidade, mas, por exemplo, esses dois casos, eu acho muito difícil que aconteça alguma coisa durante a Copa. O jogador está muito focado, o acesso é mais restrito, então esses dois casos serão resolvidos depois da Copa somente. Se a gente tiver alguma informação mais urgente, também a gente vai colocar aí no diariodopeixe.com.br, na nossa página no Facebook, ou nos nossos perfis aí no Twitter, no Instagram, que são @Diário do Peixe. Vou dar uma boa noite aqui para o Gueto Lima, o Edson Viviane, Márcio Roberto Ferreira. Ok, quer dizer que precisamos mais de diretor de futebol ou de jogadores? O Márcio, eu acho que precisa de tudo, tá? E já que você perguntou de diretor de futebol, você deve anunciar nas próximas horas o Ricardo Gomes como novo executivo de futebol. O Ricardo Gomes tem um trabalho aí como técnico mais concretizado, né? Assim, como executivo, ele não tem tanta experiência assim. Eu acho um nome, do ponto de vista de perfil, bacana, mas eu tive alguns contatos recentes até com o Ricardo Gomes, e assim, ele tem, pelo problema que todo mundo conhece que ele teve como treinador, passou mal em um jogo, teve um princípio de derrame, de AVC, alguma coisa nesse sentido. Ele tem algumas limitações de fala, ele tem algumas limitações físicas. Então, eu não sei se seria o cara para trazer, especialmente nesse momento que o Santos atravessa hoje, um momento bastante complicado, muito turbulento, mas está encaminhada a contratação. Os outros dois nomes que o Santos sondou para a função de executivo de futebol são o Paulo Atuori, que trabalhou com isso no Atlético Paranaense recentemente, trabalhou no Flu também, e até mesmo o Leão. O Santos sondou o Leão para ser o executivo de futebol. O Leão trabalhou um curto espaço de tempo nessa função na Portuguesa o ano passado, foi sondado também, mas o Comitê de Gestão aprovou o nome do Ricardo Gomes, e nos próximos dias ele deve ser anunciado. Anunciando o nome do Ricardo Gomes, o Santos parte para a definição da situação do treinador, que, por incrível que pareça, ninguém crava 100% que o Jair está certo no comando do Santos ainda. Existe aí uma possibilidade grande até do Santos voltar aos treinos na próxima semana. O Santos está em férias,
volta aos treinos na próxima segunda-feira, e tem uma possibilidade grande de voltar aos treinos com um novo treinador. Eu vou dar um abraço para o Gilmar Leonardo Maurício, o Aelcio Moraes, o Júnior César Batista, o Edson Viviane de Interlagos, ligado nas notícias do Peixe. Um abraço para o meu amigo Paulo Rogério de Carvalho, grande executivo de futebol, trabalhou na base do Santos. Um cara, gente boa, conhece muito, está sempre por dentro das notícias do Santos aí, está sempre torcendo pelo Santos. O Mauro Porto, esse extracampo pode prejudicar muito o nosso Santos, sem dúvida alguma, Mauro. O Márcio Roberto Ferreira, é o que ocorre se o Pérez sair. E o que ocorre, a gente falou um pouquinho já sobre isso, né, Márcio? Desculpa. O Heber Turan está aqui, o Robson de Niterói está sempre acompanhando a gente também. Um abraço para todo mundo aí de Niterói, o Gesley Ferreira, de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, está acompanhando a gente aqui. A Carol de Paula, boa noite. O Edmar Pedroso, 12 milhões pelo Jailson pura, diz o Edmar Pedroso. Na verdade, Edmar, o Santos diz que esse dinheiro não é o Santos que vai gastar, na verdade, né? É um investidor. Provavelmente, se o Santos foi um pouquinho esperto, e muitas vezes eu tenho dúvida se o Santos é um pouquinho esperto, deve ter colocado alguma cláusula de vitrine ali no contrato, que o Santos, se ele for bem, é um jogador jovem, tem 22 anos, tinha interesse do futebol da Alemanha, o Santos, o mínimo que eu espero é que tenha colocado uma cláusula de vitrine ali, que se ele for bem, for negociado, o Santos tem um percentual sobre a venda. Eu espero que o Santos tenha feito isso nesse caso, mas é um caso que daí, eu acho que é um caso que vale a pena pela necessidade que o Santos tem de um jogador da posição, pelo formato da negociação. O Santos não está entrando com dinheiro, e se o Santos tiver essa cláusula de vitrine aí, quer dizer, o Santos não corre nenhum risco, na verdade, né? Então, assim, o risco é todo do investidor que está fazendo a contratação. Então, nesse caso, eu acho que seria uma boa aposta do clube. O João Paulo pergunta do Ganso, a eterna pergunta do Ganso. O Aninho, boa noite para você. O Rodrigo Martins, já falou aqui, né? Robinho vem, Ganso, Robinho, todo mundo perguntando assim. O Ganso, a situação do Ganso é a seguinte: o Ganso vai depender ainda ninguém tem, não é o Santos que não tem, ainda ninguém tem qual que é a posição do Sevilha em relação a ele, o que pretende fazer, para quem pretende negociar. O que a gente sempre disse no Diário é que, assim, entre Santos e Ganso não vai ter problema, ele já tem uma sinalização de acordo. O problema é se o Sevilha pedir 10 milhões de reais para liberar o Ganso, o Santos não vai fazer esse investimento. Se o Sevilha aceitar emprestar o Ganso, esse tipo de coisa, o Santos topa. Se por acaso o Sevilha rescindir com o Ganso, o que o Ganso trabalha para conseguir essa rescisão, e aí ele fica livre, aí é um acordo mais fácil, mas tudo ainda passa pelo Sevilha. E sobre o Robinho, sempre foi desejo do Robinho. Era um desejo do Pérez, ele foi aconselhado a não contratar pelos problemas que o Robinho estava enfrentando na justiça italiana, mas, assim, na hora do desespero pode acontecer qualquer coisa, né? Então, assim, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Rodrigo Pedroso de Tóquio, no Japão. Amanhã já é terça-feira, já é estreia do Japão na Copa, né, Rodrigo? Como está o clima aí? O pessoal tá animado para a estreia do Japão na Copa? Eu acho que o Jair deve permanecer, porque ele pegou o time meio quebrado. É meia verdade, tá, Rodrigo? Ele pegou, mas tudo bem, mas, pô, são 6 meses para trabalhar, né? O time não apresenta nada diferente, não tem um padrão de jogo, não tem nada. O time jogou bem nos momentos em que estava pressionado, que daí os jogadores jogam 110% para aliviar a barra do treinador e daí consegue jogar bem. Então, assim, me parece que o Santos com o Jair só vai funcionar se estiver sempre sob pressão. Se não estiver sob pressão, ele não é capaz de fazer o time jogar bem. Essa é a minha avaliação. O Luciano Gildos pergunta do Ganso, a gente acabou de falar, o Pedrão, parem de pedir ex-jogadores. Tem uma corrente aí que é contra essa volta de ex-jogadores, né? Ayrton Alves, se queriam outro presidente, por que votaram nisso? Isso que eu não entendo. Ayrton, tem um ponto sobre esse seu comentário que eu vou falar sobre o que eu ouço muito nos bastidores do Santos, né?
2 pontos, na verdade. O Pérez era uma expectativa de mudança, né? Ele sempre foi muito crítico, ele sempre se apresentou como um paralelo, uma alternativa ao que o Santos estava fazendo nos últimos anos. Então, era a esperança do novo. E o que eu ouço muito é que, assim, o que ele pregou de discurso antes da eleição, ele mudou totalmente pós-eleição. Ele se isolou, abandonou o apoio das pessoas que foram importantes para ele conseguir a eleição. A gente vê claramente isso nesse pedido do presidente, do cara que foi candidato à presidência do Conselho, hoje vota pedindo o impeachment dele. Então, assim, tem um pouco disso, né? Diz que a pessoa, assim, que é a mosquinha lá, né? Tem a história da mosquinha, que quando você senta no trono ali, a mosca pica e você muda um pouco. É isso que os conselheiros e pessoas próximas ao Pérez reclamam, né? Marlon David, boa noite. Será que vem mais um golpe nesse impeachment ou tudo para um Santos melhor? Marlon, é difícil saber, viu? É difícil. Política é muito difícil. Boa noite para o Wagner Piovani, o Augusto Henrique, se ele cair, quem assume? A gente comentou aqui um pouquinho que existe uma dúvida jurídica aí. E o Jorge Diel pergunta, e a bagunça da base? Vamos lá, então. Esse é um assunto muito delicado. O Diário do Peixe trouxe em primeira mão, com exclusividade, quais são os problemas que as categorias de base do Santos estão enfrentando. Começou na campanha do Mundial Sub-17, muita gente acompanhou, tinha uma expectativa muito grande pelo desempenho do Santos no Mundial, essa geração Sub-17 apontada como a geração de ouro do Santos, e o Santos foi muito mal no Mundial. O Santos, em um grupo com quatro times, terminou na 4ª colocação, 3 classificavam, o Santos não conseguiu classificar, e nenhum time do grupo do Santos chegou na final da competição. Então, significa assim, dá para você entender que o grupo do Santos não era tão forte, e num grupo que não era tão forte, o Santos ficou em 4º, e não conseguiu classificar. E daí, depois que a campanha aconteceu, o Santos foi mal, começaram a surgir algumas informações, a gente foi atrás, a gente publicou uma matéria logo durante o Mundial, que o Santos teve problemas com alguns jogadores nascidos em 2002, que completam 16 anos agora, em 2018, e pela lei, tanto da FIFA quanto da CBF, o atleta só pode assinar o primeiro contrato de profissional quando ele completa 16 anos. E o Santos está tendo dificuldade para assinar o primeiro contrato de profissional com o Cadu, com o Ivonei, com o Derrick, com o Sandri, com o Giovani e com o Caio Jorge. São todas grandes promessas do clube, são todos jogadores com passagens pela seleção brasileira. O Caio Jorge, esse ano, disputou a Copa São Paulo de Juniores, fez um gol na Copa São Paulo com 15 anos. Ele repetiu o Neymar também fez um gol na Copa São Paulo com 15 anos. Então, são todas promessas do Santos, e o Santos não conseguiu ainda fazer o primeiro contrato de profissional. O pai do Caio Jorge disse hoje, com exclusividade ao Diário, está lá para quem quiser ver, www.diariodopeixe.com.br, que ele tem 6 propostas pelo Caio Jorge, uma delas do Corinthians. O Santos diz que eles estão pedindo um valor muito alto para o primeiro contrato, então está nesse impasse. Eles têm um contrato de formação que garantem ele no Santos até, no caso do Ivonei, até 2019, no caso do Caio Jorge, até 2020. Só que, para vocês entenderem, o contrato de formação, a multa pelo contrato de formação é estipulada em cima do valor que o clube gastou na formação do atleta. Existe uma bolsa que é estipulada. Então, assim, no caso do Caio Jorge, por exemplo, o pai dele estima que esse valor dessa multa seria de 3 milhões de reais. Parece muito até, se você olhar as 3 milhões de reais. Mas o Caio Jorge é um ano só mais novo que o Rodrigo. O Caio Jorge foi artilheiro do Paulista Sub-11, foi artilheiro do Paulista Sub-13, foi o 3º artilheiro do Paulista Sub-15 no ano passado. Então, assim, ele é uma promessa apontada, assim, pode não ser um Rodrigo, mas é na linha ali de Rodrigo. E o Rodrigo foi vendido por 200 milhões. Aí, se você pensa que você tem um jogador que pode render 100 milhões que seja,
e ele pode sair agora por 3 milhões, seria muito prejudicial ao clube. Então, está nesse impasse, nenhum desses jogadores assinou o primeiro contrato. Essa geração 2002 é uma geração super vitoriosa no Santos, foi campeã Paulista Sub-11, foi campeã Paulista Sub-13, está todo mundo treinando, trabalhando junto desde o Sub-11, no Sub-15 fez uma campanha impecável ano passado, perdeu uma bobeira para o São Paulo na semifinal, mas também tinha grande chance de conquistar o título. Então, assim, é uma geração de ouro, os principais destaques estão sendo o primeiro contrato de profissional até hoje. E a relação que o Santos está tendo com os pais não é boa, porque, assim, os pais alegam que o Santos meio que ameaçou os jogadores, assim, vocês só vão para o Mundial se assinarem esse contrato nos moldes que a gente quer. Os jogadores não quiseram, não foram para o Mundial, e o Santos tomou uma atitude na semana passada bastante polêmica, que ele dividiu o Sub-17. Então, assim, os jogadores nascidos em 2001, como o Lucas Lourenço, por exemplo, que é o último ano da categoria, eles estão treinando em um período, e os nascidos em 2002 estão treinando em outro período. Isso não acontece em nenhum clube, tá? Nenhum clube divide o Sub-17 e faz treinar em momentos, em dias, em horários diferentes no dia. Isso não existe em nenhum lugar. O Santos está fazendo isso. O Santos alega que não é uma represália aos jogadores 2002 que não estão querendo assinar o contrato, que é uma nova política que eles estão fazendo, mas isso irritou bastante também os familiares. Então, esse caso também está bastante complicado. Wellington Lourenço, é verdade que fez acordo na antiga gestão do Modesto Roma e parcelou em 2 vezes? No caso desse acordo, os empresários teriam uma porcentagem de 4%, procede isso? Wellington, vamos lá. Eu vou falar para você o que nós sabemos e o que nós já publicamos. O Santos fez um acordo com a Doen para pagar 80 milhões de reais. E foi feito em 3 vezes esse pagamento. A primeira foi feita ano passado, o Santos tem que pagar 19 milhões e 800 mil, alguma coisa nessa linha, em 2018, e 18 milhões e 900 mil em 2019. Essa é a dívida que está registrada do Santos com a Doen. Surgiu boato, especulação de que no contrato que foi feito desse acordo, o Santos ainda deu 4% sobre todas as transferências internacionais dos jogadores que já estavam no clube para a Doen. Nesse caso, o Rodrigo se encaixaria nessa cláusula. O que acontece é o seguinte: o Conselho Fiscal, até no relatório que ele fez e que foi apresentado na última reunião do Conselho Deliberativo, ele ainda não teve acesso a esse contrato. Então, ninguém sabe se isso é verdade. O Santos o Santos não sabe se realmente existe essa cláusula ou não existe. Por enquanto, está muito boato. Enquanto a gente não tiver uma posição do Conselho Fiscal de que, olha, o contrato está aqui, realmente tem essa cláusula, a gente não publicou nada, porque, por enquanto, para a gente é especulação. O Conselho Fiscal do Santos não sabe da existência dessa cláusula. Gilmar Dias, o dinheiro de novo sumindo. Gil Terras, esquema do rolo, bandido. É o Gil Terras dizendo. Fernando Pereira, boa noite. O Birajara de Paula Santos, boa noite. Edilson Carlos, eu acho que o Rolo não largou o barco porque ele crê no impeachment. Então, essa é a nossa dúvida. Se ele assume, mas tem gente que é favorável à queda da chapa toda. Inclusive, o Rolo assinou o contrato do Jackson Poroso, que cedia 30% para Talent. Usam isso como argumento para dizer que ele também tem que sair caso aconteça um impeachment, né? Então, a gente estamos atrás dessas informações. Alessandro Carlos, boa noite. Queria saber sobre o Ganso. A gente já falou um pouquinho aqui, Alessandro. Acho que você deve ter ouvido. Caio Proença, Veríssimo vendido já? Na Itália estão dizendo que ele é esperado para essa semana para fazer os exames. Caio, ele deve ser vendido essa semana, mas não é para a Itália, não. A última informação que a gente teve é que quem estava mais perto de contratar o Veríssimo, tinha chegado nos valores que o Santos queria, era o Olympique de Marseille, na França. Sobre o Ganso, o José Inácio pergunta, a gente já falou. O Robson Martins, não gostei desse jogador da Costa Rica.
o Edson Carlos, deixa esse Brian Ruiz onde está mesmo. Não é um dos meus sonhos também, tá? Vou falar para vocês aqui. Frank Alves de Moraes, como funciona essa história de empresários? Não é proibido pela FIFA? Em que sentido, Frank? Explica para mim que eu não tô entendendo, não. De qual caso, tanto rolo no Santos que a gente não sabe de qual caso os torcedores estão dizendo. Douglas Cunha pergunta do Ganso, a gente já falou sobre isso. O Leandro de Araújo Costa e o Zelarayan já era também. Leandro, é o seguinte, ó, eu vou falar aqui até para deixar registrado, tá? O Pérez disse na reunião do Conselho Deliberativo que não tinha nenhuma chance do Zelarayan ser contratado pelo Santos, que isso aí já acabou faz muito tempo e que a imprensa não tem assunto e fica falando disso a toda hora. Então, assim, eu não falo mais, a gente não publica mais nada sobre isso no Diário do Peixe. Se o Zelarayan for contratado, eu prometo que a próxima live minha aqui, eu vou fazer com nariz de palhaço em homenagem ao Pérez, beleza? Márcio Roberto Ferreira, mas fala aí, precisamos mais de diretor de futebol ou de jogadores? Eu acho hoje que precisa de comando, Márcio, que eu acho que falta comando. Jorge Diel, Caio Jorge, companheiro da base, a gente acabou de falar aqui, o José Inácio Salles, esses sul-americanos que estão no futebol brasileiro, tudo segunda categoria. José, eu vou aproveitar o seu comentário para usar uma tese que eu defendo. O nível desses analistas de desempenho, dessas coisas do Santos é tão ruim, não do Santos, do futebol brasileiro em geral, porque assim, agora estão falando de novo do Jonathan Álvares, que jogou contra o Santos pelo Barcelona no ano passado e fez um gol. Assim, parece que os times brasileiros só conseguem ver jogadores sul-americanos quando eles fazem um gol contra eles na Libertadores ou Copa Sul-Americana. Então, aí não acompanha a carreira, não sabe qual que é o perfil. Por exemplo, o Jonathan Álvares, esse ano ele tem um gol e está na reserva do time dele. O cara que está com todo respeito, o cara que está na reserva do Barcelona do Equador não serve para o Santos. Então, assim, aí você vê, quem é o melhor estrangeiro hoje no futebol brasileiro? Na minha opinião, é o Arrascaeta, do Cruzeiro. O que o Cruzeiro fez? Foi lá e pegou na base, viu na seleção sub-20 do Uruguai e contratou. Agora, é aí que o Santos tem que ver. O Santos tem que mandar olheiro para Campeonato Sul-Americano Sub-15, Campeonato Sul-Americano Sub-17, Campeonato Sul-Americano Sub-20. Os empresários vão todos nesses lugares porque os clubes não podem ir. Os clubes precisam que o empresário vá, olhe o jogador e depois venda por uma fortuna. Não precisa. O Santos tem condição hoje, embora a economia brasileira esteja num momento não muito favorável, ainda no mercado sul-americano é muito competitivo. Então o Santos tem condição de ir no Sul-Americano Sub-17, olhar quem são os principais destaques e tentar trazer. Olhar o Sul-Americano Sub-20, ver quem são os destaques e trazer. Não precisa trazer o Jonathan Álvares de 29 anos, porque fez um gol ano passado no Barcelona do Equador. Não sei se vocês entendem qual que é o raciocínio, se vocês concordam comigo. O Roberto Borges Júnior, o Rolo e o Marcelo Teixeira estão armando um golpe, será? A gente levantou essa possibilidade hoje, o Roberto. A gente não publicou nada ainda no diário, porque assim, precisa ter, é um tipo de coisa que você tem que ter muita base, né, para publicar, né? Mas assim, eu já vi tudo no futebol, então complicado. João Vitor Araújo, esse Brian Ruiz é um geólogo da vida. Então, eu também não sou muito fã do Brian Ruiz, admito, tá? Então, esses são os nomes que estão sendo especulados. A gente publicou, só mudando um pouquinho de assunto, a gente publicou aí esses dias no Diário do Peixe também, que para quem não quer sentir tanta falta do Santos, assim, o Santos está jogando ainda em vários campeonatos durante a Copa, né? Então, por exemplo, amanhã tem Sereias na Vila, amanhã tem Sub-20 em Osasco, Santos e Audax. O Santos está numa situação super delicada no Paulista Sub-15, o Santos é o 5º colocado no grupo,
classificam os 4 primeiros, são 5 no Paulista Sub-20, são 5 grupos, classificam os 4 primeiros de cada grupo e ainda os 4 melhores quinto colocados de 5 grupos. Então, assim, só o quinto colocado, só de um grupo vai ficar fora. E hoje o Santos está correndo o risco de ser esse quinto colocado que vai ficar fora. Pra você ter uma ideia da situação dramática do Santos no Paulista Sub-20, amanhã tem esse jogo aí contra o Audax em Osasco, na quarta-feira. Tem Brasileiro de Aspirantes, e no final de semana tem aí todas as categorias aí. O Santos no Sub-15, Sub-17 está indo bem, Sub-11, Sub-13 também. É só no Sub-20 que a situação está bem complicada. Para encerrar, só vou lembrar vocês aí que quem quiser receber as nossas notícias do Diário do Peixe em primeira mão, é só mandar um WhatsApp para o número 013 99205 3637. Eu vou repetir, 013 é o código de Santos, o 99205 3637. Você manda seu nome, sua cidade, se cadastra e começa a receber em primeira mão todas as notícias do Diário do Peixe. Então, acho que a gente fica por aqui. Convido vocês também a acompanhar nosso canal no YouTube, é só procurar lá Diário do Peixe. Se a gente tiver alguma contratação aí nos próximos dias, a gente vai colocar no site, vai colocar no canal do YouTube, vai colocar nos nossos perfis nas redes sociais. Então, acompanhe aí, @Diário do Peixe, você encontra tanto no Instagram quanto no Twitter, você consegue receber a nossa informação da melhor forma aí para você. Um abraço, uma boa semana a todos. Vamos esperar vamos ver o Brian Ruiz contra o Brasil sexta-feira. Vamos ver se seria um bom reforço aí para o nosso Santos. Um abraço, boa noite a todos vocês.